Estamos aqui no nosso último dia, aqui no Centro de Convenções de Austin, depois dessa agenda intensa dos 10 dias que nós estivemos aqui imersos numa jornada de conteúdo, numa jornada de... é quase uma aventura do conhecimento, pulando de um lado a outro, trazendo o máximo de possibilidades de absorção de conteúdo, ampliação de repertório. É interessante que ao longo dessa semana, algumas pessoas que nós fomos esbarrando ao longo do caminho aqui, são muitos brasileiros, os brasileiros já dominam aqui o SXSW depois, evidentemente, da comunidade americana, e algumas pessoas que acabam se relacionando conosco, MCF, comigo, faziam algumas perguntas. Essas perguntas surgiram algumas vezes aqui. Feirinha, mas o que você está fazendo aqui, uma vez que você produz bastante conteúdo lá e o trabalho da MCF, e vocês não estão aqui com um grupo, vocês não estão aqui com clientes? E é interessante que algumas vezes eu respondi exatamente a mesma coisa. O SX é o evento que já algumas edições, essa é a minha 4ª edição de participação, eu decido vir para aprender, para me inspirar, para ampliar verdadeiramente a possibilidade de informação, de repertório, de conteúdo e levar isso o máximo possível para os nossos projetos estratégicos, para as nossas reflexões estratégicas diversas na MCF Consultoria, na Abrael, na Bento, mas também, acima de tudo, para a minha própria capacidade de empreendedor, de empresário, de empreendedor que no dia a dia está numa aventura aí, numa montanha-russa de subidas e descidas muito fortes. O SX, como eu disse algumas vezes ao longo da semana, o SX é o maior e o mais importante festival de informação, o mais importante festival de inovação do mundo. E talvez aquilo que mais me chama atenção, aquilo que talvez mais salta os meus olhos, é essa pluralidade, de conteúdo, essa transversalidade de assuntos e temas que tem total alinhamento a tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que é o mantra da minha vida profissional, é o mantra da MCF Consultoria, essa atuação transversal, regional, setorial. Isso é verdadeiramente um fascínio. Eu sou fascinado em cruzar informações e entender que a jornada do consumo ela é ampla, que ela é muito além daquilo que nós fazemos com as nossas marcas, os nossos produtos e serviços. Inclusive, eu tenho dito já há alguns anos internamente para o nosso time e também para os nossos clientes, onde eu digo que mais do que conhecer bem o nosso produto, a nossa marca, o nosso serviço, a nossa empresa, nós deveríamos ser mais fascinados pela jornada do consumo do nosso cliente. Entender quem mais está fazendo o quê, quem mais está estimulando, quem mais está tornando o nosso cliente mais exigente, por que as expectativas estão cada vez mais elevadas, por que é cada vez mais desafiador surpreender, encantar, emocionar. E, na verdade, isso é o resultado de uma série de impactos que vão modelando as nossas expectativas. Nós somos resultado de uma série de construções que vão sendo feitas por diversas empresas, marcas, de uma forma como um todo. Então o SX ele tem essa proposta e essa é uma proposta muito bem resolvida no evento. São muitos, mas muitos temas sendo abordados, são muitos momentos diferentes, são ativações de marcas, são trilhas de tecnologia, trilhas mais pautadas para o humano, são trilhas mais pautadas para marketing, trilhas pautadas para inteligência artificial. É muito assunto sendo abordado de forma paralela, concomitante, e em algum momento também o festival ele vai se transformando também num conteúdo de música, de entretenimento, de audiovisual, de cinema. Então é muito interessante essa comunidade efervescente, eu diria, que estimula. Na verdade, até eu tenho um hábito de dizer que não importa aquilo que a gente faça, não importa como nós fazemos e não importa
importa o que fazemos, a importância de se manter inspirado. Inspiração é o combustível, inspiração é aquilo que faz com que verdadeiramente a gente consiga ir além, que a gente consiga verdadeiramente dar um passo para a explosão de oportunidades que ficam ali abrindo as nossas caixinhas mentais. Então esse é o SX, é isso que aconteceu aqui nesses últimos 10 dias. Eu e a Georgia muitas das vezes estávamos juntos e muitas das vezes estávamos separados, aonde cada um de nós buscava uma trilha de conteúdo, cada um de nós buscava uma abordagem para que depois a gente pudesse juntos fazermos as nossas reflexões e aquilo que ficou de mais importante. Então esse resumo aqui é um resumo sobre o festival, é um resumo sobre a nossa atuação aqui, é um resumo sobre o nosso papel. Aqui o nosso papel de MCF, meu, Ferreirinha, da Georgia, foi um papel de curioso, foi um papel de nos permitir a curiosidade, de nos permitir verdadeiramente ao aprendizado, a inspiração. E aqui não se trata apenas de aprender algo novo, mas se trata de reforçar aquilo que muitas das vezes você vem trabalhando, muitas das vezes de repetir constantemente, consistentemente, para reforçar o aprendizado. Inclusive, aprender é um exercício contínuo de reforçar as nossas observações, de construir verdadeiramente esse repertório, que ele é amplo, que ele é pleno de uma forma geral e de uma forma bem contundente, de uma forma bem consistente. Então, o que nós faremos aqui agora, eu e a Georgia, nós iremos compartilhar os nossos principais insights. Nós elencamos 8 principais insights, são os nossos 8 takeaways fundamentais. Então, os nossos 8 principais insights poderiam ser 10, 15, 25, 4, 3, 2 ou apenas 1. Mas nós fomos construindo, escrevendo, reforçando algumas das nossas postagens ao longo da semana, o que nos levou aqui a esses nossos 8 principais insights, os nossos 8 takeaways, e que nós queremos compartilhar aqui com cada um de vocês aqui que se conecta a nós de forma direta e indiretamente, mas através agora aqui dessa postagem de uma forma geral, ampla e plena. Então vamos lá para os nossos 8 takeaways. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou Georgia Mazei, faço parte do time de consultoria e é uma honra estar aqui me dirigindo a vocês, tratando de assuntos tão relevantes, importantes para traduzirmos para a nossa realidade dentro dos negócios e também das nossas vidas pessoais. Então, Ferreirinha vai trazer o primeiro deles e vamos interagindo. Isso que maravilha, né? Você poder estar aqui trazendo alguém do seu time, estando com alguém do seu time para construir junto esse aprendizado, se permitir a essa troca, essa reflexão aqui, é um exercício muito especial, muito prazeroso. Então, obrigado, tá, Georgia? Acima de tudo, que Georgia é ali, ó, muito boa, firme nas possibilidades de reflexões. Nosso primeiro takeaway, evidentemente, não poderia ser diferente, o protagonismo total e pleno da inteligência artificial. E talvez aqui eu quero trazer uma inquietação. Por que se fala tanto sobre isso, uma vez que nós tivemos sempre na nossa evolução de sociedade, a nossa evolução profissional sempre foi pautada por inovações fundamentais, o surgimento do carro, o surgimento da telefonia, o surgimento dos smartphones nos últimos 15, 16 anos, tudo isso foram tecnologias que mudaram as nossas vidas. Talvez aquilo que me deixa mais evidente é a força da inteligência artificial, essa onda dessa transformação tecnológica, possivelmente é uma das mais significativas e relevantes da nossa história, e também porque estamos todos conectados nos mesmos temas ao mesmo tempo, compartilhando isso de forma muito rápida. Eu tenho inclusive dito que conhecimento é cumulativo e nós estamos cada vez mais compartilhando informação e conhecimento de forma mais rápida em diversos canais, todo mundo acessando tudo, o que aumenta verdadeiramente o ritmo da inovação e da transformação e traz muito mais desafios, esse ritmo de velocidade. Então, o primeiro takeaway é a utilização plena, vigorosa da inteligência artificial em todos os tipos de segmentos e atividades. Nós estamos ainda muito distantes daquilo que está sendo propagado e daquilo que está sendo, quase uma profecia, mas uma profecia real do que a inteligência artificial trará como revolução e transformação de forma muito significativa. Mas quero deixar aqui uma mensagem positiva, apesar de todos os desafios que esse excesso de tecnologia está trazendo, mas ela também é pautada numa transformação muito significativa de produtividade, de revolução, de inovação, de nos levar a outras potencialidades muito significativas.
Mas toda essa tecnologia exacerbada nos traz ao nosso segundo insight, que é exatamente o contraponto desse excesso de tecnologia, do excesso do tema protagonista, a inteligência artificial como um todo, que é a humanização, o resgate humano, o human-centric. E aqui eu e Georgia conversando sobre isso, nós falamos tanto do customer-centric, do relationship-centric, tudo isso no ponto central, e a gente decidiu então trazer o human-centric, o humano também como protagonista, como ponto central. Esse excesso de tecnologia, esse excesso de isolamento e distração tecnológica também nos trará a desafios importantes de resgatarmos as sinestesias humanas, o poder da coletividade, trazer novamente possibilidades de gerar oportunidades para que as pessoas se relacionem novamente com as pessoas, para que as pessoas criem novamente essas pontes de diálogos. Existe uma das reflexões ao longo dessa semana tão importante, uma das falas aqui que aconteceu, que é esse abismo que existe entre a proximidade física e a conexão emocional. Olha que coisa interessante. Há um abismo da proximidade física e da conexão emocional. Muitas das vezes nós estamos próximos das pessoas, mas nós estamos distraídos em relação ao outro. Nós não estamos nos conectando. Nós temos que aqui aprender novamente a emocionar as pessoas, a construir pontes e diálogos emocionais, a colocar como um todo essa possibilidade genuína de se relacionar com o outro. E isso trará desafios importantes para líderes, profissionais como um todo e na nossa vida pessoal, de gerar esses espasmos humanos, essas possibilidades novamente de ter a humanização como elemento fundamental. E aí tem um contraponto até de um post que nós fizemos essa semana, que a inteligência artificial desafiará verdadeiramente o quão criativo nós somos, o quão verdadeiramente nós somos capazes de trazer criatividade, relacionamento, sinestesia humana como um todo. E um ponto super importante que também mencionamos para um grupo de clientes nosso, que agora é cool salvar a humanidade, né? Como esse fator humano nunca se tornou tão relevante de refletirmos isso e abordarmos isso dentro dos nossos negócios. E partindo para a terceira reflexão, que parte dessa linha de raciocínio que o Ferreirinha já construiu, é algo que a gente não só observou como conteúdo, mas que vivenciamos em eventos, ativações que a cidade respira durante o SXSW. É sobre engajamento imersivo, de como construímos, de fato, relações e conexões com empresas de uma forma profunda e completa. O primeiro ponto que foi muito mencionado aqui é como criamos o objetivo. Qual o objetivo de eventos, de momentos de relacionamento? Qual é o what? O segundo é o who. Qual é o seu target audience? Para quem estamos desenvolvendo essa ação, essa motivação de deslocamento? E o terceiro é o que estamos entregando como mensagem, que é o mais importante, que é o imersivo, onde vamos além. Observamos ativações da Porsche, que foi excepcional, criando um marketing organoléptico, algo muito pautado aqui, nos 5 sentidos, sendo a visão a grande ponta de atratividade, o som é a força de como você conecta essa jornada, o aroma, o olfato, com uma grande força desses 5 sentidos, o paladar não sendo o mais importante, mas criando conexões afetivas. E por fim, o tato, a indulgência. Então, são pontos super importantes para construirmos esse engajamento imersivo de uma forma consistente, dentre todos os pontos de contato com o cliente. E partindo para o nosso quarto insight, já dado como uma pílula pelo Ferreirinha, seremos cada vez mais desafiados a expandir, a explorar, potencializar nossas habilidades criativas e gerar emoção, de fato, conexões profundas com os clientes. Dado já como nosso pilar aqui de diferenciação do luxo, a emoção é uma grande ponte de conexão, onde conseguimos conectar com o cliente de uma forma muito profunda e diferenciada. Então já fizemos aqui os nossos 4 primeiros insights. Na verdade, eu nem deveria continuar, né? Porque essa maestria da Georgia aqui fazendo as conclusões e os resumos, na verdade, quem é o Ferreirinha na fila do pão? Imagina, deixa a Georgia seguir aqui. Mas eu dou continuidade aqui ao nosso 5º insight. E aqui não existe uma prioridade, não é um na frente do outro. Nós estamos apenas elencando aqui. Nosso 5º insight, definitivamente, mais do que nunca, parte daquilo que nós, MCF, já temos falado já
alguns anos e reforçamos esse ano, inclusive, como nosso direcionador estratégico. It's all about storytelling, story living, story doing, story sharing. O poder das histórias bem contadas, o poder das narrativas, o aumento de repertório para construir cada vez mais uma narrativa que dê voz e ênfase até muito do que foi trazido anteriormente pela Georgia, das nossas habilidades criativas, das nossas habilidades de emocionar as pessoas. O poder das histórias bem contadas, o poder das narrativas como um elemento fundamental, inclusive, para reforçar e potencializar o terceiro insight que a Georgia trouxe, que é de engajamento imersivo. Ter mais capacidade de envolver e engajar as pessoas nas nossas histórias. E olhando para as histórias bem construídas, nosso sexto insight se relaciona exatamente às novas histórias que serão contadas para os próximos anos, as novas economias. As novas economias que nós deveríamos estar cada vez mais atentos às janelas de oportunidades que serão geradas por algumas forças macro, as macro-forças. Quase o reroute, que nós estamos chamando, é quase recalculando a rota, onde muitos de nós, dito aqui, seremos cada vez mais nômades, imigrantes, nos movimentaremos cada vez mais. As famílias antíteses, e tem uma frase fantástica que surgiu aqui essa semana, que pet é o novo filho e planta é o novo pet. As famílias antíteses, e aqui não apenas em cima do pet, da planta, mas tudo está sendo transformado naquilo que nós tínhamos como tradicionalmente educado e organizado na nossa cabeça em relação às famílias. Pessoas solteiras, muitas famílias novas que não possuem mais filhos, então existem aqui diversas novas formatações de famílias e tudo isso gerará novas demandas, novas possibilidades. A geração Silver crescendo de forma significativa até 2035, aproximadamente 2 bilhões de pessoas estarão na faixa etária acima de 60 anos, gerando aqui uma nova demanda por novos produtos, novos serviços, novos estímulos sociais e novos estímulos econômicos. Então essas novas economias demandarão de nós mais atenção, mais estado de alerta para conseguir desenvolver essas janelas de oportunidades. E como sétimo insight, trago aqui uma reflexão que ficou na nossa cabeça durante essa semana. Generation T. Somos a geração da transição. Nos últimos 20 anos, passamos por mais mudanças do que tivemos ao longo dos últimos 100 anos. Um dado chocante, mas um tanto quanto revelador, e ainda o que temos pela frente. Eu mesma, como geração Z, nativa tecnologicamente, consigo perceber essa mudança de comportamento de consumo, mas também de novas tecnologias ou novas jornadas que temos enfrentado no nosso dia a dia. E como um dos dados que mais nos impressionaram ao longo dessa semana foi trazido por uma rede de tecnologia do Google. Como a jornada de compra agora ela é influenciada totalmente por imagens. O Google Lens hoje é uma principal fonte de busca ou de seleção numa jornada de compra tradicional. Só potencializando isso que a Gil bem colocou aqui, o Google Lens, que são exatamente das imagens, deixa claro o poder do imagético. As imagens já são, na busca do Google, protagonistas. As pessoas estão buscando mais conteúdo pelas imagens, inclusive destinos, do que as próprias informações tradicionais. Então, aquele search, aquela busca onde a gente escrevia, na verdade as pessoas estão escrevendo, mas buscando os resultados pelas imagens e não mais pelos textos corridos. Generation T, geração de transição. E essa geração de transição nos leva aqui ao nosso oitavo e último insight, que é uma palavra importante, é quase um verbo novo que foi construído aqui ao longo desses 10 dias e que eu confesso que foi fantástico, o verbo actioning, que eu nem sei se existe, mas na verdade ficou muito bom, que é além do action, é além da ação, é quase clienteling, se manter em relacionamento contínuo com o cliente, se mantenha na capacidade de agir continuamente. Actioning, que vem exatamente do action, da ação, é mais do que agir, é se manter continuamente
agindo, é agindo continuamente. Nós precisamos aumentar o nosso ritmo. Também isso muito alinhado a muito do que a gente tem trazido, que além de prever futuro, nós precisamos agir mais rapidamente diante daquilo que está acontecendo diante de nós. Os nossos 8 principais insights aqui do SXSW, nesses 10 dias de imersão plena, contínua, profunda nossa aqui de trabalho, e que nós fomos construindo o repertório, compartilhando com a nossa base de clientes e prósperos, num grupo que nós criamos de relacionamento para esses 10 dias aqui. Nós tomamos a decisão de compartilhar esse recap, esse resumo final aqui do SXSW de forma ampla, de forma pública. SXSW, o maior e o mais importante festival de informação, de inovação, de conteúdo e conhecimento do mundo.